Oi, 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 oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Estúdio 1000 Floripa. E a convidada de hoje é muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas essa convidada realmente é especial. Juliette Palandi. Eu estou tentando trazer ela há bastante tempo, que eu estou namorando ela pelas redes sociais. Ela é uma pessoa que eu admiro muito, fisioterapeuta, maratonista, mãe de gato, da Molly. Sim. Ela é doutora em neurociências e ela vive e trabalha através, do exercício físico. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, Laís. Eu amei o convite. Realmente a minha agenda é bem corrida mesmo. É uma vida cheia de funções, mas estava bem empolgada para esse momento chegar, a gente conversar, colocar esse papo em dia. Sim, e assim, assunto é o que não falta, né, não. Ju? Então, Ju, pra minha audiência te conhecer um pouquinho mais e até pra entender, né, a nossa conexão, por que eu te admiro e por que eu queria tanto trazer você aqui. Fala um pouquinho quem é a Juliette, o que você faz, dá uma introdução aí melhor até do que eu. Eu gostei bastante da tua apresentação. Na verdade, eu sempre me apresento assim como uma fisioterapeuta, doutora em neurociências e maratonista nas horas vagas. Então, eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu já tinha uma vocação para movimento que sempre apareceu desde a minha infância, praticando esporte, acompanhando os meus familiares, seja quem estava sendo treinador da equipe, seja quem estava lá jogando, participando. Eu sempre estava muito envolvida numa comunidade esportiva durante toda a minha infância e minha adolescência. Na minha adolescência, minha mãe sofreu um acidente e isso me deu contato com essa profissão tão maravilhosa que é a fisioterapia. Que legal. Então, as forças do acaso fizeram com que eu conhecesse a profissão. Até então, eu iria fazer educação física. Conheci a profissão através, então, dessa dificuldade que a minha mãe teve na recuperação dela. Me apaixonei pela profissão e aí, desde o ensino médio, eu já sabia que seria isso que eu queria fazer. Mas, além de fisioterapeuta, Laís, eu tenho uma missão que é de formar profissionais melhores. Então, a menina lá de 17 anos já falava isso. Eu quero formar profissionais melhores. Porque eu entendia que eu podia fazer um excelente trabalho, mas eu também precisava que mais profissionais fizessem o que tinha sido feito para minha mãe. Então, nós sempre trabalhamos pensando nisso. Quanto mais pessoas forem ajudadas, melhor. Uhum. E aí eu passei toda a minha graduação pensando nisso, com esse objetivo de ser professora e formar profissionais melhores. Que legal. Então, dei continuidade, já passei a minha graduação estudando muito sobre exercício físico, então, já puxando essa fisioterapia para a área de traumato-ortopedia, para a área esportiva, mas sempre pensando em ser professora. E aí, quando eu terminei, então, a graduação, eu já entrei no mestrado, dei continuidade no doutorado. Quando eu estava escolhendo o lugar em que eu ia fazer o mestrado, um dos meus professores falou assim, mas qual que é o teu sonho de vida, além de ser professora, além de ser fisioterapeuta, e o que tu tem além da carreira como um sonho? E aí, a gente volta alguns anos na minha vida. A primeira vez que eu passei a ponte entrando na ilha, como uma boa gaúcha, né, que sou, todos se apaixonam pela Ilha da Magia. Quando eu passei a ponte com meus pais dentro do carro, eu falei, é aqui que eu vou morar. E aí, o meu pai... quantos anos? Com 13 anos. Com 13 anos. Com 13 anos. É aqui que eu vou morar. E aí, o meu pai e minha mãe deram risada. Falaram, imagina, essa menina tá falando. Não tá falando coisa com coisa. E aquilo era um dos meus sonhos, morar em Florianópolis. Qual cidade que você morava no Rio Grande do Sul? Eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Então, a família é toda de descendência italiana, a cultura da comida, da fartura, do muito trabalho também, né? Até o slogan de Caxias é Caxias do Sul, da fé e do trabalho. Então, realmente, é isso que a gente vive lá na Serra. E aí, esse professor me questionou, então, o que era o meu sonho além de formar profissionais melhores? Eu falei, morar em Florianópolis. Ele falou assim, então, quem sabe a gente busca por um mestrado, uma oportunidade em Florianópolis. E aí, as coisas aconteceram e já deram certo. Minha formatura era em janeiro, mas em dezembro eu já estava fazendo a prova para o mestrado, já estava encaminhando as coisas para cá.
Minha formatura foi na sexta-feira, no domingo eu já tava me mudando. E assim fiquei. Então, Sozinha. Vim pro mestrado, então fiz mestrado em fisioterapia na UDESC, fiz doutorado em neurociências na UFSC. Nesse período do doutorado também fui pra Vitória, no Canadá, passei um período fora. E quando tudo terminou, comecei a colocar isso em prática como professora. Mas nesses anos todos, buscando a excelência na minha profissão, eu entendi que tinham duas coisas muito importantes. A primeira, os melhores professores eram aqueles que tinham experiência prática. Então, em nenhum momento eu queria ficar longe dos atendimentos, porque isso ia me dar bagagem para ser uma boa professora. E que, independente de ser fisioterapeuta, professora, doutora ou qualquer título, eu sempre tinha que cuidar de uma pessoa como se eu estivesse cuidando de mim mesma. Então, eu sempre tive esses princípios muito fortes no meu trabalho. E eu não consigo separar o que é a Juliette pessoa, do que é a Juliette fisioterapeuta, do que é ela professora, porque todas essas minhas versões, elas têm os mesmos princípios. Sim. Então, é uma pessoa só. E eu completei esse ano já, em janeiro, 10 anos de Florianópolis. Olha! Me sinto bem manezinha já, até todo mundo fala que eu já perdi bastante o meu sotaque. Sim. Ele aparece quando eu fico mais braba, na verdade. Eu já tenho 10 anos de Florianópolis, ano passado, agora. Então, em junho, eu completo 1 ano com o meu consultório dos sonhos. Sim. Então, aquela menina que atravessou a ponte e que imaginou que um dia ia morar, hoje trabalha todos os dias olhando para ela. Com uma vista maravilhosa, né, do seu consultório. É muito, muito interessante como eu já tô, assim, com crédito dos meus sonhos, assim. Sim. Porque aquilo que eu mais queria, eu já conquistei. Então, é muito legal estar com bônus já de tudo que tem acontecido. Isso é legal porque é muito sobre propósito e saber onde quer chegar, né? E Sim. você, com 13 anos, você já tinha tudo muito Sim. determinado, que é uma coisa Sim. difícil, né? Geralmente, os adolescentes, eles não sabem direito o que querem fazer e ter né, uma adolescente como você foi, não, eu vou morar aqui, eu vou fazer fisioterapia. Eu acho que até isso impulsiona e dá um direcionamento mais certeiro da onde a pessoa quer chegar. Assim como na corrida, a gente pode colocar, quando você fala, não, eu vou fazer a maratona tal. Você faz todos os seus treinamentos e você Pensando foca o nisso. seu estilo de vida pra isso, né? Então, como você tinha os objetivos muito claros, Sim. você focou e você conseguiu aí colher ótimos frutos, né? E aí, às vezes, eu tô contando essa história e a galera fica assim, fazendo conta, né? Porque eu fui uma adolescente que amadureceu muito rápido em função do acidente da minha mãe. Quantos anos você tinha, Ju? 15. 15 anos. 15. Então, eu entrei na graduação com 17. Me formei com 21 para 22. Então, as etapas, elas acabaram acontecendo de maneira muito rápida e fluida. Eu terminei o doutorado com 28. Então, foi tudo muito em cascata, na sequência, mas realmente a adolescência ela é uma fase mais turbulenta e confusa, e quando a gente aprende logo cedo a fazer do limão limonada, eu tive a oportunidade também, desse período turbulento da minha vida, ter apoio de profissionais muito bons. Então, eu faço terapia desde muito cedo. E a minha psicóloga, nessa fase, foi extremamente importante. Porque eu poderia muito bem ter traumatizado ou, né, encarado esse período com outros olhos. Ou até, muitas vezes, não ter me apaixonado pela profissão, mas pego uma aversão. Então, o ambiente que a gente tá nesse período também faz muita diferença. Faz. Então, fui uma adolescente que amadureceu muito rápido e muito cedo, né? Acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas hoje eu vejo muito mais bônus em tudo isso do que qualquer ônus. Com certeza esse amadurecimento fez você chegar talvez tão rápido no lugar onde eu precisava. que você Sim. gostaria de chegar, né? Sim, exato. Então talvez você abdicou ali de alguns momentos, algumas Sim. coisas que às vezes adolescentes não têm tantas preocupações, mas ao mesmo Sim. tempo você traçou um caminho e chegou em objetivos, né, mais rápido, né? Podemos dizer assim. Ju, eu acho que quando a gente não passa por uma experiência, é difícil a gente dar importância
Porque realmente a gente não passou. Às vezes a Sim. gente vê, por exemplo, uma amiga que perdeu a mãe. A gente fica muito comovido, mas não tem. é a mesma coisa, não é a mesma dor, né? É. E eu tô te dando esse exemplo porque quando eu comecei a correr, a Juliette, ela vai contar. Ela corre há bem menos tempo do que eu imaginava, eu fiquei muito surpresa. Eu corro há praticamente o mesmo tempo que você, há 3 anos, né? Eu comecei a correr ali em 2024, acho que é mais ou menos isso. E depois desse período, eu tive a minha primeira lesão, né? Recentemente, foi esse ano. E quando eu entrei na corrida, todo mundo falava assim, o corredor... depois que entra, é uma máfia. Fisioterapeuta, ortopedista. Eu falava, não é performance, né? Eu não me machuco, eu nunca vou precisar, assim, acredito que eu não vou precisar de um fisioterapeuta. Pra quê? E daí eu tive a minha primeira lesão e eu precisei, e assim, eu me apaixonei pelo trabalho de vocês, porque assim, fazendo fisioterapia, eu tive contato com tantas pessoas, não só corredores, mas assim, pra mim foi um outro universo, assim, sabe? Porque até então super ativa, fazia exercício. Só que eu vi ali as pessoas se recuperando. E voltando a fazer aquilo que elas faziam. Nossa, eu achei um processo tão lindo muito bonito. que eu ainda falei assim, muito bonito. E eu fiquei tão apegada ao meu fisioterapeuta que eu falava assim, não, é por isso que é fisioterapia, porque tem a parte da terapia, é uma coisa muito humana, né? Muito. De você chegar ali toda, tipo assim... Eu tive, sei lá, eu acredito que um pouco de depressão mesmo com essa minha lesão, porque do nada você se machuca, eu tinha objetivos traçados, eu ia fazer um desafio esse ano, ia fazer minha maratona e mais o desafio, daí do nada você tem uma lesão. Eu descobri, assim, a ortopedista falou assim, olha, não, realmente você lesionou parcialmente 2 ligamentos, você não pode mais correr, tipo assim, 2 meses. Eu falo, oi? Como assim? Sabe quando você fica chocado? Eu acho que o esporte e as lesões, essa área, a área esportiva, ela acaba nos ensinando muito sobre a vida. E uma das coisas que eu falo para os pacientes é que em um episódio que acontece de a gente ter uma experiência de lesão e uma mudança de planos, a gente precisa exercer a flexibilidade. E essa flexibilidade não é sobre encostar a mão no calcanhar, não é sobre alcançar ou ter um bom alongamento. É a flexibilidade de entender que quando a gente é muito rígido com algo e a gente não está disposto a mudar, a gente sofre muito com isso. E quando a gente consegue entender que a vida é cheia de altos e baixos e que muitas vezes depois de um baixo vai vir um alto maior, fica tudo um pouco mais leve. Então, eu também já tive lesões, né? Então, o fisioterapeuta, ele não vem com a proteção, né? Ele não vem nessa bolha. Obviamente, ele tem vantagens pelo conhecimento, mas não existe esse caminho que não tenha algum imprevisto. Não existe caminho sem ter uma mudança de planos. E, na verdade, a importância de tudo isso é o que tu vai fazer quando isso acontecer. Uma das reflexões que eu tive agora, depois da minha última maratona, foi de que é muito fácil tomar decisão quando tudo tá bem. Verdade. Muito fácil escolher a prova que tu gostaria, o desafio que tu gostaria. É muito fácil fazer um calendário esportivo perfeito, quando tá tudo bem. Mas quem tu é quando as coisas estão desmoronando? Quem tu é quando tá tudo ficando difícil? O que tu escolhe fazer quando tu se lesiona? Vai ficar em posição fetal e não vai tratar? Vai parar de correr pra sempre? Vai parar de fazer desistir. Tudo. Até porque a maior parte das lesões não acontece no gesto esportivo. A gente torce o pé na rua. Sim. Não, e as pessoas sedentárias, elas gostam de pegar esse tipo de coisa pra usar como desculpa. Tipo, no sofá eu não teria, tá vendo? É por isso que eu não corro, pra não ficar com dor no joelho. Mas aí vem a doutora em neurociências com os dados dizendo, a gente tem muito mais dor crônica em quem é sedentário. Os níveis de dor são mais altos, são mais intensos, mais duradouros em quem não se mexe. O nosso corpo, ele foi feito para ficar em movimento. Sim. Isso é importante falar. Uma peça tá estragada, por que todo o resto precisa ficar parado também? Então, um dos lemas lá do consultório é não parar e adaptar. Adaptar. E aí, para adaptar, tu tem que ser flexível. Porque a adaptação nada mais é do que sair do planejado. Então, muitas vezes a gente não tem uma dor incapacitante, muitas vezes a gente não tem algo que é paralisante.
Fiz um entorse de tornozelo. E aí eu tô com aquele membro imobilizado. Tá, mas e o outro? E os Sim. membros superiores? Não dá pra fazer nada, Sim. né? Então, ter a flexibilidade que não vai ser do jeito que tava saindo é um ponto muito importante. Eu nunca fiz tanta yoga na minha vida, igual quando Exato, eu né? era convidada. E eu fiz todo final de semana, não tinha mais os longões de sábado, mas eu ia pros eventos de yoga, que também é legal, mas a gente não tem tempo pra fazer tudo, então eu aproveitei esse meu período lesionado. O que eu posso fazer? Posso fazer yoga? Claro, vários movimentos eu não fazia. E era legal que até as próprias pessoas ali ficava cuidando. Esse tu não faz. Era legal, assim, que o pessoal, assim, né, que via ali que eu tinha me machucado, ficavam me cuidando. A professora, eu sempre chegava e falava, olha, eu tive isso, mas eu quero fazer o que você achar que não é pra mim fazer, você fala. E é como você falou, a gente se adapta, né, por aquela fase ali, que no meu caso não era pra sempre, eu sabia que eu ia ter uma recuperação. E eu tenho poucos pacientes, Laís, que não saíram de um histórico de lesão para um momento melhor na sequência. Poucos. Porque justamente tá em quebrar essa barreira de desmontar a dificuldade e fazer ela virar resiliência, e aí a partir disso, então, se evoluir fazer também melhor. alguma coisa, Exatamente. né? Mental. Outra coisa, aproveitar para fazer outra coisa. Então, eu acho que sempre o momento de lesão, ele é um momento de aprendizado, mas de aprendizado principalmente do quanto você é flexível com aquilo que acontece na sua vida. E isso vai, às vezes, afastando as pessoas de algumas modalidades. Então, começa a treinar em algum esporte, acontece esse primeiro episódio, desiste. Vai pra outro. Não tem problema ser ruim em tudo. Não tem problema. Mas essa falta de resiliência, essa falta de continuidade, muitas vezes se dá por essa falta de flexibilidade. No início vai ser muito difícil. E depois vai continuar. E depois vai continuar sendo difícil. Entender que esse processo, ele é sempre cheio de altos e baixos. Quando eu migrei pra corrida... Faz quanto tempo? Já aproveita e já faz esse gancho. Eu corro há 3 anos. Então, antes eu fazia só crossfit. Já tinha, quando eu comecei a correr, 5 anos de crossfit. Então, treinava crossfit com bastante intensidade. Treinava pra competição também. Gente, olha essa fisioterapeuta. Crossfiteira e corredora. Ela tem o combo completo. E eu conheci o crossfit na curiosidade de entender o quanto ele era lesivo mesmo. Porque 8 anos atrás o CrossFit estava chegando, então não se tinha um estudo sobre qual era a taxa de lesão, não se sabia nada, mas se julgava muito. Tá lá empurrando o pneu, tá lá se pendurando, vai machucar, os fisioterapeutas vão ficar tudo rico, por causa do CrossFit, era muito isso. E aí tinha aberto um box no meu bairro, então eu fui conhecer. E fiquei observando a aula, assim. Aí o professor me recebeu, me explicou como funcionava a modalidade, os princípios, como a aula era dividida. Aí eu falei, eu vou ficar olhando. Aí ele, não, pode fazer essa aula. Eu falei, não, vou ficar olhando. Pode fazer. Eu olhei para a sala da aula e tinha uma senhora, tinha uma pessoa obesa. Todos os tipos de perfil. Todos os tipos de pessoas. Eu falei, então eu também vou conseguir. Eu terminei aquela aula completamente exausta, assim, exausta, no chão, morta, pronta pra fazer a passagem. E eu falei, é isso que eu preciso, pra me sentir viva eu tenho que ter essa sensação, é aqui que eu vou ficar. E aí assim eu fui. Nesses anos de CrossFit, nesses 5 para 6 anos, eu migrei pra corrida por causa de uma lesão. Olha. Então, a minha primeira lesão foi um entorse de tornozelo grave no CrossFit, descendo da corda. Fiquei muito melhor depois da minha lesão. Porque, como tinha que deixar a perna imobilizada, eu treinei muito membro superior, eu treinei muita ginástica. Então, eu voltei da minha lesão do tornozelo muito melhor pro CrossFit. Você chegou a fazer físio nessa... Muita também. Então, com certeza você fortaleceu. E eu acho que um dos pontos interessantes, que talvez as pessoas não saibam, e aqui vale uma oportunidade de divulgar isso, fisioterapia começa no mesmo dia da lesão. Então, no mesmo dia...
Eu caí, eu tinha o diagnóstico e eu já comecei a tratar. Então, aqui tá a vantagem de ser a própria fisioterapeuta também. Uhum. Mas no dia seguinte, exercício específico, já técnicas para aliviar a dor. Fisioterapia começa no mesmo dia da lesão. E aí, eu fiz tudo o que eu precisava fazer pro tornozelo ficar bom, mas aproveitei para melhorar outras coisas. E aí, se passaram mais 2 anos e eu tive, então, minha primeira hérnia de disco. Minha primeira crise de dor lombar. Foi muito incapacitante. Era no auge, assim, da minha fase esportiva do CrossFit. Eu tava muito bem em performance. E tive que fazer de novo do limão limonada. Então, por que as lesões acontecem? A gente tem uma série de fatores que podem estar influenciando. Questão genética também. Pode ser um acidente, a gente Uhum. pode pisar numa coisa e torcer o pé. Mas se a gente não dorme, se a gente não tá bem psicologicamente, Uhum. se a gente não come o suficiente, então existem vários fatores que podem te predispor ou não a uma lesão. Nessa minha segunda lesão importante no CrossFit, que foi a hérnia de disco, eu tava num período muito conturbado psicologicamente. Eu não dormia bem, eu trabalhava muito e descansava pouco e treinava muito também. Então era questão de tempo para alguma coisa acontecer. Uhum. E isso também tira um pouco desse fardo do profissional da saúde ter que ser perfeito. Ele também erra. Uma pessoa humana, né? Ele também erra. E às vezes a gente também não dá conta ou não percebe que isso tá acontecendo. E aí vale a importância de sempre ter uma equipe. Mas a lesão aconteceu, eu fiquei com muita dor incapacitante por muito tempo, mas em pé eu não sentia nada. E aí, como alguém que já treinava com bastante intensidade, eu olhei pro meu treinador, pro Vinícius, que até hoje é quem é o meu treinador de corrida, e falei assim, cara, me bota pra correr, porque em pé eu não tô sentindo nada e eu preciso suar. Eu já tô há muito tempo Preciso parada. de endorfina. A gente sabe que a corrida faz bem pra hérnia de disco, a gente reidrata disco, então tem esses benefícios também. E eu preciso dessa sensação de novo. E aí, dito e feito, eu comecei a fazer sessões bem pequenas, então todo maratonista, ele começa também nos seus primeiros metros. Assim foi o meu início na corrida. Então, quem hoje corre uma maratona, 2, 3, 4, 6, como eu completei agora, então a minha sexta maratona também começou lá no início. Uhum. E fazendo do limão a limonada. Eu tinha uma lesão, uma oportunidade, vamos melhorar a corrida, vamos correr. E aí, logo no início, a corrida já me pescou, assim, tinha feito um treino um pouquinho mais longo e a sensação boa que ia me devolvendo, por quê? Agora a gente vai para uma outra aba que eu acabo nem contando tanto nas redes, que esse período muito turbulento da minha vida psicologicamente era o meu primeiro episódio depressivo, que eu não sabia ainda. Então, quando eu saía para correr, eu sentia que a corrida, ela me dava as moedinhas de energia necessárias para sobreviver o resto do dia. Uhum. Então, o box, ele acabava sendo um ambiente com muito estímulo, que me tirava muito da minha zona de conforto, porque aquele buraco que estava sendo formado pela doença em mim, ele não me deixava confortável com barulho, com pessoas perguntando se estava tudo bem. Então tinha muita coisa acontecendo, e na corrida, mesmo que eu tentasse pensar em tudo, eu não conseguia pensar em nada. Eu só tinha que sobreviver aqueles quilômetros. Então, ela ia me dando essas moedinhas de energia para sobreviver o resto do dia. Era mais confortável psicologicamente falando, então eu não tinha que responder ninguém, não tinha que interagir. Então, foi um período que a corrida me acolheu, assim. Uhum. E aí... Tem a coisa também de o box e outras atividades em local mais fechado, né? Isso. Então acaba que a gente se sente mais aprisionada na corrida. Parece que a gente consegue respirar diferente, né? Exato. E então, tu presta atenção no peixinho que tá pulando no mar. A gente mora numa cidade maravilhosa para fazer isso. Então, o vento, a paisagem, né? Cuidar dos estímulos também para atravessar a rua, para tudo. Então, a corrida me acolheu. E ela me dava muito essa sensação de eu tô aqui em algum lugar. Ela me dava essa quantidade de energia suficiente para entender que eu também não era daquele jeito. Uhum. E uma das coisas que a doença dá é essa sensação de incapacidade, assim. Então,
tudo meu cérebro ficava dizendo o tempo inteiro: tu não vai conseguir, para, tu não vai conseguir, para. Mas eu olhava pro relógio e eu tava conseguindo. Então ela me dava um retorno que eu ficava, tá, mas o que tá acontecendo? E eu, mesmo fazendo terapia, eu cheguei num dia depois de um treino de corrida e escrevi uma mensagem pro Vinícius, falando assim: é normal a gente ficar pensando o tempo inteiro em desistir, que a gente não consegue? Quando eu acabei de escrever a mensagem, eu nem mandei a mensagem, porque eu entendi que eu precisava de mais ajuda. Então, foi na sequência que eu também tive ajuda médica, que a gente teve. Então, o diagnóstico confirmado, iniciou o tratamento medicamentoso. E a corrida não só me acolheu nesse momento, como ela foi um passo muito importante em todo o meu processo de melhora durante, então, meu primeiro episódio depressivo. Que, coincidentemente ou não, foi o meu primeiro ciclo de maratona. Então, quem me viu correndo em Jurerê em 2023 não imagina as batalhas que a minha cabeça tinha passado para tá ali. cruzar todos aqueles quilômetros. Então, o meu primeiro ciclo de maratona foi sobre me sentir capaz, de novo. Então, cada treino longo, para quem já me acompanha há mais tempo, eu sempre pegava uma foto e fazia um relato desse treino longo. Era a primeira vez 24, primeira vez 28. E as primeiras fotos eram em preto e branco. As primeiras fotos não eram sorrindo, eram sensações muito diferentes. E para quem chega agora e me vê agora, eu acho que uma das minhas maiores marcas é estar sempre sorrindo. Uhum. Então, foi um período que eu fui encontrando as minhas cores, eu fui encontrando o meu sorriso de novo. A cada treino longo eu ia entendendo um pouco mais do que estava acontecendo comigo, eu ia melhorando e eu cruzei a linha de chegada pensando, se eu fiz isso daqui, eu posso fazer muito mais. De novo, a vida é mais do que um sonho que não deu certo, é mais do que um período ruim que aconteceu. E na sequência da minha primeira maratona, eu tive remissão dos meus sintomas depressivos. Então, mais uma vez, é fazer do limão limonada. A galera às vezes vê, a Juliette passando a primeira maratona dela. Mas eu tava fazendo uma limonada que pouca gente sabia. Então, acho que é uma das coisas interessantes pra gente pensar como esses altos e baixos vêm acontecendo. Seja numa lesão, seja num episódio depressivo. Eu tenho muitos pacientes que deprimem depois da sua lesão, justamente por não conseguir ter essa flexibilidade. O meu episódio depressivo, ele veio de uma falta de flexibilidade que eu tive com o trajeto da minha carreira. Eu não tinha passado num concurso para ser professora. Aquilo que eu tinha almejado a minha vida inteira tinha mudado de plano. Tinha acabado a minha vida. E às vezes é muito difícil a gente lidar com algumas situações que a gente planeja tanto. Então, quem tá falando de flexibilidade aqui é alguém que também não foi flexível e que tem colocado isso em prática nos últimos 3 anos com muita intensidade. Porque o meu episódio depressivo foi falta de flexibilidade cognitiva com aquilo que estava acontecendo também. Então, eu tenho sempre que me policiar quanto a isso. E eu lembro muito os meus pacientes sobre isso também. Então, não tenho nenhum problema em contar isso. Na verdade, eu acabo sempre sentindo quando eu preciso contar, porque muitas pessoas vão se identificar. Muitas. Com certeza. E a gente ainda fala pouco sobre isso. É muito tabu ainda, né? É muito. Querendo ou não. E o quanto a corrida ajuda nessa questão mental, assim, muito, total, né? Muito. Você falou muito sobre episódios depressivos, mas ansiedade também demais. Eu já sou uma pessoa extremamente ansiosa. E quando eu comecei a correr, eu achava que eu ia infartar, né? Porque a corrida, para um ansioso, no começo é tudo muito... É uma coisa assim que te deixa mais ansiosa, sabe? Eu lembro que na minha primeira prova eu comecei a correr com uma amiga que também é super ansiosa, minha melhor amiga, que me chamou pra correr. E, será que a gente consegue fazer um 5? Vamos fazer de brincadeira.
E daí eu comecei me divertindo muito, achando aquilo incrível, né? Os primeiros 2,5 km. E até então a gente só corria na esteira, assim, não é que a gente já corria. E ela começou mal, já com vontade de fazer xixi e tudo a nossa mente, né? É uma coisa muito doida. Igual você falou que quando a gente começa a correr, a nossa cabeça sempre tenta nos proteger daquilo, né? Para, você vai ter um troço, não é pra você fazer isso. E ela começou, não, amiga, vamos, tá incrível. Os 2 primeiros quilômetros. Quando passou os 2, eu comecei meio que a sufocar. E eu tinha certeza, gente, certeza que eu ia desmaiar. Eu falava assim, eu não acredito. Eu falei pra todo mundo, os nossos maridos estão ali. Eu vou desmaiar. Eu fiquei tão ansiosa. Eu não conseguia respirar. Daí, graças a Deus que eu tinha minha amiga, que eu não tava correndo sozinha. Isso é muito legal, né? Quando a gente começa a fazer com uma amiga. E eu falava pra ela... Não, vai. Eu não consigo, eu tô sufocando. Daí ela foi. No que ela foi, e eu parei, assim, foi questão de segundos. Eu vi ela indo, eu falei, não, eu não posso ficar sozinha. Daí que eu vou morrer aqui. Isso, eu vou ficar sozinha, abandonada. Vão me atropelar. E daí eu saí correndo e consegui terminar a prova. Daí quando a gente terminou, uma olhou pro cara do outro e falou, meu Deus, a gente quer fazer isso pra sempre. Muito legal. Quando é a próxima corrida? Daí a gente quer fazer. Mas foi engraçado, assim, porque eu fiquei muito ansiosa. Daí eu ainda pensei... A gente é o próprio meme, né? Vamos correr pra melhorar a ansiedade. Daí a pessoa fica mais ansiosa. Eu acho que essas sensações, elas são bem importantes também de serem relatadas e percebidas. Por quê? Quando a gente treina, a gente tem essa sensação da frequência aumentando, do coração saindo pela boca, do suor escorrendo, tudo isso acontecendo. São respostas do nosso corpo que são naturais ao esforço. Quando isso acontece numa crise de ansiedade, depois que tu já treinou, tu pensa, mas eu sei como controlar, eu preciso manter minha respiração, pensar em outra coisa, né? Então, a gente vai criando ferramentas para lidar com isso. Seja um episódio depressivo, seja uma crise de ansiedade, o esporte te dá ferramentas para trabalhar isso. E força, né? Muita. Então, são oportunidades de ir aprendendo como lidar com as sensações do corpo, mas principalmente com as sensações da cabeça. Então, para quem vai para as longas distâncias, para meia maratona, para maratona, o tempo que tu passa convivendo consigo mesmo, tem que ter um treino. Tem que ter um aprendizado disso tudo. Porque muitas vezes é sem música, é sem mexer no celular. Isso é legal você falar. Então tem tudo isso. Eu não gosto de correr com... Eu nunca corro com fone. Mas isso é uma coisa que a pessoa evolui também, né? Também. É legal falar. Isso, Quando eu comecei, eu ia de fone. E aí o meu treino ficava assim, ó. Tocava Lady Gaga, corria rápido, aí tocava Shawn Mendes, corria devagar, e assim, era aquela loucura conforme a playlist acontecia. E aí o meu treinador me estimulou a tentar ir sem, e desde então eu me sinto muito bem sem música. Na esteira, é outra coisa. A gente não tem esse entretenimento visual que correr na rua tem. Por segurança também é importante correr na rua, né? Então, escutando o que tá acontecendo. Mas é treino. É exposição, que nunca ia conseguir. De correr sem música. Eu lembro que a primeira prova que deu problema no meu fone, que era 10 quilômetros, meu Deus, parecia que era uma eternidade. Já se desesperou. Era uma prova à noite, aquela corrida do aeroporto. Foi, tipo, muito ruim, porque eu não estava acostumada com aquilo. E daí, depois a gente vai correr, né? É isso que você falou. E o meu coaching também sempre incentivava. Não, é legal, tem treinos que é legal fazer assim. Não é proibido. Isso, depende mas do treino. Sensações um treino mais ti. livre, que você quer colocar. Mas, assim, realmente, quando a gente corre... Isso é indiscutível. Sem o fone, a gente presta mais atenção em tudo. Muito mais atenção. Na sua passada. O barulho da passada. Às vezes você se distrai ali na música tal, você pode virar o pé, como aconteceu comigo. Eu não vou falar que foi porque eu estava escutando música, mas assim, que com a música você se distrai e tudo fica diferente. Eu fui atropelada em março. Em março. E eu tava sem fone. Tava prestando atenção no que eu tava fazendo. E mesmo assim aconteceu. Então... Eu lembro, eu vi. A gente tem que ter essa atenção ao ambiente externo e mesmo assim a gente pode estar exposta a acontecer algum acidente. Então, eu acho que é importante criar isso. Uma das minhas sensações preferidas de participar de prova é escutar o barulho da batida do pé.
Então, o momento da largada, aqueles 10 segundos iniciais, todo mundo se cumprimentando, a galera trocando aquela energia muito boa de quem tá muito feliz por fazer aquilo. E as batidas de pé nos primeiros metros, que tá todo mundo pertinho, assim. A primeira prova muito grande que eu participei, eu acho que tinha 6, 7 mil pessoas, assim. Aquele barulho de pé batendo é Qual foi, muito Ju? legal. Maratona Internacional de Floripa, com mais gente, assim. Foi a minha segunda meia maratona. Nossa, o barulho de pé batendo é muito legal. E aqui, pra gente que mora em Floripa, é a maior prova. E, Isso. claro, você já participou de provas, né, internacionais, de outro nível, mas, assim, pra mim, que corri mais Sim. aqui, é uma prova que dá, assim, Um gostinho. um gostinho do que é uma Sim. prova mais pela quantidade, pela estrutura, Sim. pela organização. A gente consegue, a gente pensa, nossa, opa, aqui a coisa é séria. Isso, tem torcida também. Eu então lembro que eu fiz 5K o ano retrasado. Ano passado eu fiz a minha primeira meia maratona, foi nessa prova. E o 5 cortou o 42. Quando largou o 5, tava muito passando legal. os maratonistas. Essa prova eu já tava correndo sem fone. Eu lembro que eu fiquei tão emocionada. É muito legal de ver as isso. pessoas passando. Eu tava com a minha amiga, eu falava pra ela: ano que vem é a gente aqui. Ela, você tá maluca que a gente vai fazer uma maratona. Tá? Não veio a maratona ainda, que eu acho que não foi o momento, mas a gente fez a meia maratona e foi, assim, muito emocionante. É muito legal. E quando tu presta atenção também nas outras pessoas que estão correndo, tu começa a observar que as tuas dificuldades talvez não sejam tão grandes assim. Sim. Então, eu gosto desse ambiente de prova, o ambiente que te dá a noção de realidade, de mundo. Porque às vezes a gente tá na nossa bolha, da nossa academia, da nossa assessoria de corrida, do nosso consultório, que tá todo mundo já treinando há muito tempo. E aí, quando tu vai pra uma prova grande, tem noção do quanto o esporte é literalmente transformador. Sempre olhem com outros olhos para os PCDs. A largada dos PCDs sempre acontece por primeiro. E não tem como tu reclamar depois. Sim. Não tem como. Então, é hipocrisia falar que a gente não se importa com o tempo, com o resultado. Óbvio que a gente se importa, a gente tá treinando para melhorar. Sim. Mas tu resumir a tua melhora a um número que tu vê na linha de chegada é muito pouco. A gente passa anos treinando, a gente passa meses treinando. Pra tu resumir todo esse período de aprendizado, de mudança, de adaptação, de flexibilidade ao número que tu vê, ia ser muito frustrante. Porque vai acontecer, de uma hora não acontecer esse número. E eu acho que a corrida, assim como na vida, que você falou sobre flexibilidade, tudo a gente tem um planejamento, né? A gente vai viajar, a gente se prepara, a gente faz um roteiro dos lugares, dos restaurantes. A corrida também é assim. Sim. As pessoas têm que entender e a gente tem que estar preparado pra, tipo assim, pode dar tudo certo. E pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado. E é realmente isso que acontece. Realmente. Vai ter corrida que provavelmente aconteceu com você. De você fazer tudo certo, você ter todo um preparamento e do nada o gel que você treinou, que você tomou, poxa, não caiu bem, tive que parar pra usar o banheiro. Tem gente que passa mal. Gente, você pode fazer tudo certinho e vai sair... Às vezes é questão emocional. E, Laís, a gente volta para aquilo que eu falei. O que você é quando as coisas estão desmoronando? O que você faz quando as coisas estão dando errado? Eu tive a felicidade de cada uma das minhas 6 maratonas serem experiências completamente diferentes. Seja durante o ciclo, seja o dia da prova. E na minha terceira maratona, eu fiz um ciclo perfeito, encaixadíssimo. Não faltei um treino, não senti nada, tava voando. Tudo certo, suplementação. Chegou no dia da prova, eu passei mal com o terceiro gel. Tava no quilômetro 14. Faltava muita coisa pro 42. Eu fiquei resmungando e braba até o 42. Foi horrível. Todas as minhas fotos eu tô com uma cara horrível. E aí, depois daquele dia, eu pensei, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? O que eu fiz? Tá, não deu certo. Eu queria ter corrido bem, eu queria ter corrido forte. Mas
É só isso que a maratona é pra mim? É só o pace que aparece no meu relógio? Não, não é. Então, assim, se acontecer de novo, como que eu vou lidar? Como que eu vou reagir a O partir que eu vou fazer disso? Na sequência dessa maratona que deu tudo errado, veio Londres e deu tudo certo. E aí foi um dia, assim, que eu simplesmente entreguei, entrei no flow e foi impecável em questão de números e de experiência. E beleza. Aí a gente treina mais 6 meses. Treinei mais 6 meses. Fiquei doente na véspera da outra prova. Deu tudo errado de novo. Aí eu vou estragar e ficar reclamando? Não. Aí eu pensei, agora eu já aprendi. Então, deu tudo errado, minhas fotos estão todas sorrindo. Então, esse é o meu combinado. As fotos estão ótimas. Agora, em Boston, não foi diferente. Então, até o quilômetro 22 estava tudo incrível. Tava assim, uau! E aí, o que eu faço quando tá dando errado? Beleza, deu errado, vou ter que mudar o plano. Acabou? Não, só tô mudando o plano. Então, é um exercício. Essa última que você fez de Boston, Ju, eu vi que tava muito, muito frio, né? Sim. Isso é uma coisa que eu lembro de ter acompanhado, que você saiu, teve hipotermia mesmo, né? Foi uma experiência diferente. Essa foi, talvez, a maior dificuldade dessa prova. Boston, O Cadu até colocou Isso, que legal. Essa ficou na Boylston, que é a rua da chegada, então... A energia dessa rua é incrível, quando a gente vê a linha de chegada é maravilhoso mesmo, assim, Boston tem um tempero histórico de merecimento, assim, muito grande. Faltavam 2 semanas pra Boston, pra gente ir pra prova, e já tinha previsão de uma onda de frio, e que ia ser mais frio do que estava previsto, então esse foi um primeiro ponto, assim. Eu treinei o ciclo inteiro no verão, muito intenso. Então, o meu treino mais fresco foi... Seu ciclo da maratona foi no verão. Muito no verão. Muito, num verão intenso. Então, o treino mais fresco foi 22 graus. E eu cheguei em Boston no sábado com 5 graus. Até então, tava assim, ok, vamos entender o que acontece com o meu corpo nessa temperatura. Você chegou quantos dias antes? Era pra mim ter chego na sexta-feira, aí já tivemos alguns empecilhos na viagem, cheguei só no sábado, o meu voo que era pra ter durado, a minha viagem era pra ter durado 12 horas. Seu planejamento ideal, né? Então, olha só como foi um teste. O planejamento ideal era, e inicial, que a minha viagem iria durar 12 horas. Pra eu chegar descansada, pra ter um dia, né, a mais de adaptação ao frio, pra já soltar minha perna, pra conhecer um pouquinho a cidade. O voo atrasou, a minha viagem, ao invés de durar 12 horas, durou 28. Eu cheguei em Boston só no sábado, tá? E aí eu fui no sábado de manhã, então eu cheguei 00:30, fui dormir 01:30, 6 horas da manhã eu tava indo pro 5K. E aí, que é uma prova festiva, assim, pra já ver esses últimos quilômetros que vão ser os últimos quilômetros da maratona. E mais pra fazer aquela corrida de reconhecimento, né? E soltar as pernas depois de muitas horas viajando. Então, tava 5 graus. Mas o problema não era só os 5 graus. O problema era chuvisco e cinza. Então, tu ficava levemente molhado com frio. E algumas ruas, o vento era muito forte. Então, quando eu fiz o 5K, eu avisei o Vini que tava mais frio do que eu tava imaginando. E que eu ia comprar mais roupa pro momento da largada. Porque eu precisava ficar mais quente pra largada. No sábado, no domingo, choveu também. Aí, no domingo, eu só descansei. E na segunda-feira é a prova. Então, a Maratona de Boston sempre acontece no feriado do Dia do Patriota, é sempre numa segunda-feira. E aí, a previsão do tempo tinha melhorado, porque era uma previsão de sol e nuvens, mas continuava muito frio. Pelo menos não ia ter chuviscos. Então, já era algo um pouquinho melhor. Bom, fui com muitas camadas, tem toda uma logística para
para a prova, porque Boston larga numa cidade e chega em Boston. Então, ela é uma prova um pouco diferente, porque ela é como se fosse uma linha reta de 42 quilômetros que vai cruzando várias pequenas cidades. Uhum. Então, tu deixa a tua mochila com as tuas roupas na chegada, pega um ônibus pra largada, então vai pra outra cidade de ônibus e de lá tu larga correndo e depois chega pra onde estão as tuas coisas. E aí, fui pro ônibus com várias camadas que a gente vai descartando, deixando pra doação por lá. Então, isso também já é bem cultural deles, né? Assim como todas essas provas maiores, as provas vão estimulando essa doação das roupas que tu vai pra largada. E quando eu cheguei na largada, ela estava marcando em Hopkinton 5 graus. Um vento que na sombra era insuportável. Eu falo que apesar de ter nascido e crescido como uma gaúcha, eu não lembro mais desse frio. Sim. Eu não lembro. E é um frio diferente, né? É um frio muito diferente. Morei no Canadá, o frio de Boston foi completamente diferente. E aí, o vento na sombra era insuportável. Então, eu fiquei esperando lá no sol, tava ok com todas aquelas camadas, tava tudo certo. Na hora da largada, aquele calor humano, né? 30 mil pessoas, tá tudo certo. Fui tirando as minhas camadas. Mas larguei de luva, manga longa, manguito, a faixinha na cabeça. Então, eu larguei. Dá uma protegida na orelha, que é a extremidade, isso, né? Mas eu tava de bermuda e com a minha meia habitual e de tênis. O que aconteceu e que eu não sabia? Que isso ficou aprendizado, então, para quem for assistir. A gente não pode molhar quando a gente tá no muito frio. A gente não pode suar quando a gente tá muito frio. Então, quando as temperaturas estiverem muito baixas, então abaixo de 10, abaixo de 5 graus, tudo que molha congela. E aí ficou aquilo que eu não sabia. Então, lá a hidratação, diferente daqui, é em copinho de papel. O copinho de papel é aberto em cima. Então, a gente aperta ele para conseguir tomar, mas mesmo assim, tu imagina, tomando aquela água, correndo rápido, descendo, subindo, pinga. Então, o copinho, toda vez que eu ia me hidratar, ele respingava água aqui no meu peito, respingava água no meu tênis e nas minhas mãos. Não propositalmente, mas acontecia. E isso foi acontecendo, enquanto tinha sol, tava tudo certo, que foi até o quilômetro 22. No quilômetro 22, fechou o tempo, ficou cinza. E aí, eu comecei a sentir um pouco de frio. Então, eu já Mesmo correndo, 22 quilômetros eu já tinha corrido. E aí, eu já tava com a luva um pouco molhada, eu tirei a luva, eu tirei o manguito, porque eu tava começando a suar. Guardei a luva, joguei fora o manguito, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu sou asmática e aí deu mais 1 quilômetro, a minha percepção de esforço subiu consideravelmente. Eu estava num 4 de 10, ela já foi para um 6 de 10 em 1 quilômetro, e eu comecei a tossir um pouquinho. Falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Do 23 pro 24, deu um breve chuvisco, assim. E aí eu tossi um pouquinho de novo. Eu sempre levo a bombinha junto comigo e eu sou acostumada a fazer enquanto eu corro. Aí eu fiz a bombinha e eu comecei a sentir como se tivesse uma pedrinha de cascalho embaixo do meu tênis. E aí eu batia meu pé e aquela pedrinha não soltava. Então eu decidi parar no 24 pra tirar a pedrinha debaixo do meu tênis. Eu parei, ergui meu pé, e aí que eu percebi que não tinha uma pedrinha embaixo do meu tênis, que era o meu pé empedrado. Então, o meu pé tinha congelado, porque era o lado que eu pegava a água, e eu era o lado que molhando. Respingava a água ali. Eu tava começando a tossir, porque eu tava ficando com o peito gelado. E aí, eu tinha que decidir muito rápido o que era importante pra mim e o que eu ia fazer. E aí, eu pensei uma coisa. Eu quero o tempo do relógio ou eu quero essa medalha? Eu quero a medalha. Eu preciso terminar a prova. O que eu preciso fazer para terminar a prova? Administrar essa situação. Se eu continuar forçando, eu vou ter uma crise de asma e eu não vou terminar a prova. Então, eu preciso aliviar, não forçar, não tossir, não ter uma crise de asma e continuar correndo.
é isso que eu preciso fazer, cruzar a linha de chegada. E aí eu decidi isso muito rápido e fui administrando a prova e cruzei a linha de chegada. Conquistei a minha medalha, conquistei, lindíssima. Então... linda mesmo, edição hein, Ju? 130, essa é uma Maravilhosa, edição... com esse unicórnio. É uma edição histórica, então 130 anos de Maratona de Boston, é a maratona mais antiga. Ela tem realmente esse tempero histórico. É onde a primeira mulher correu uma maratona, então também tem essa sensação. Mas é uma prova muito técnica e uma prova muito competitiva. Sendo a minha segunda major, ano passado eu fiz a Maratona de Londres. Londres tem muito mais o espírito esportivo. E vamos todo mundo terminar isso daqui. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito divertido. Todo participante importa. Uhum. Boston, não. Eu mereço estar aqui porque eu corro rápido. Ela tem uma outra pegada. Uma outra pegada, sim. Então, tem muita torcida. Uma das coisas que eu mais gostei de Boston é que tinham alguns corredores com uma plaquinha nas costas, que era QCC, Quarter Century Club. São as pessoas que já correram pelo menos 25 vezes Boston. Isso significa que essas pessoas já fizeram maratonas por mais de 25 anos. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero daqui 25 anos vir contar essa história aqui de novo. Então, falar que eu tô correndo há 25 anos, que eu faço maratona há 25 anos. Nossa, é isso. O tempo do relógio. E aí, num dia duríssimo desses, que tu toma decisões importantes, que tu tem que escolher em abrir mão ou não, eu ainda fiz o meu melhor segundo tempo. Olha, seria que coisa muito, assim, supérfluo da minha parte não ficar contente com isso. Já pensou eu chegar aqui e contar pra ti, não, Boston não foi legal. Eu tava lá. Eu treinei 6 meses pra isso. Eu consegui terminar congelando. Conseguiu então... controlar a sua crise de asma, Isso, né? Que é muito sobre mental também, né, Ju? Se tu perdesse, foi. Porque se você pensa que você vai ter, né? Se tu desesperar, aí mesmo que vem. E aí eu cruzei a linha de chegada, esse é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então, tava muito emocionada, sozinha. Não tinha ninguém comigo, eu fui sozinha pra Boston. Ano passado, meus pais foram comigo pra Londres, o Vini também foi comigo pra Londres. Esse ano eu fui sozinha e uma das coisas que eu mais pensava era como era cruzar a linha de chegada de uma maratona sem ninguém me esperando. E isso reforça que a gente faz tudo o que a gente faz por nós mesmos. Então, quem precisava estar cruzando aquela linha de chegada estava lá, que era eu. Então eu tinha muito do que eu ia sentir depois, sem ninguém lá pra abraçar, sem ninguém pra comemorar. E eu cruzei a linha de chegada, tava chorando, esperando, caminhando assim, até o momento que tu pega a medalha. E um cara me parou e falou assim, tá tudo bem contigo? Eu falei, tá. Aí ele disse assim... Aí eu falei que eu achei que eu não ia conseguir, foi muito difícil, mas eu tô aqui de novo. Eu consegui cruzar essa linha de chegada. E aí ele falou assim, eu também achei que eu não ia conseguir. Ele ergueu a camisa e ele tinha uma cicatriz desse tamanho, no meio do peito. Uma cicatriz ainda vermelha, daquelas que ainda dá pra ver que é recente, assim. Ele falou assim, eu tive um ataque do coração, eu fiquei 9 minutos desacordado. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. E ainda ele correu mais rápido do que eu. E aí eu falei, eu posso te dar um abraço? E aí eu pensei ainda ter esse tipo de oportunidade, né? De cruzar a linha de chegada e encontrar alguém que estava numa dificuldade muito maior. Talvez se tivesse a sua família ali, você não teria tido essa troca, né, com essa pessoa. Talvez se eu tivesse a minha família, se eu tivesse o meu namorado lá, eu tinha arriscado. E talvez eu tinha tido uma crise de asma e não terminado a prova. Como eu tava sozinha, eu precisava administrar. Não ia ter ninguém para me socorrer na tenda médica. Então, foi muito
disso, assim, sabe? Foi uma outra experiência, né? De quem eu sou quando as coisas acontecem. Sorrir e acenar é muito mais fácil do que tomar decisões importantes e difíceis nesses momentos. Então, Boston foi isso. Abracei esse senhor, depois ele aparece num dos vídeos da maratona, é bem legal, e ele conta essa história, assim, é bem emocionante. Peguei a medalha, mas do momento que eu peguei a medalha, gravei o vídeo, eu só conseguia falar uma coisa: muito frio. Too cold, e era só isso que saía de mim, assim. Botei a manta térmica, mas eu já tava ficando muito endurecida. É isso mesmo que a hipotermia faz em ti, assim, tu vai virando uma pedrinha de gelo. Uhum. E aí começa pelas extremidades, né, então... O pé, eu tinha essa sensação de dureza, mas sem dor. As mãos também. A minha foto com a medalha, dá pra ver os dedos roxos, a boca mais roxa já. Quando eu cheguei pra buscar a minha mochila, a moça pediu o número de peito e eu já não consegui abrir a manta térmica pra mostrar. E nisso eles já chamaram cadeira de rodas e já me levaram pra tenda médica. Uma das preocupações é que eu tivesse também desidratada, porque com o frio dá essa sensação de não precisar da água, mas eu tinha suplementado e hidratado bem certo, então a única sensação era o muito frio. Então fui pra tenda médica pela primeira vez, e aí fui muito bem atendida, assim, fui muito bem amparada, mesmo estando sozinha. Se preocuparam em tirar as roupas molhadas, em me aquecer. Me deram um caldo de galinha salgado, quente, horroroso. Quando eu tomei aquilo, veio o primeiro calor, aí a crise de asma veio. Então, eu tive minha crise de asma só na tenda médica. Que bom. Então, foi, assim, uma experiência completa. Fiquei muito satisfeita com aquilo que eu consegui entregar no ciclo e no dia. Acho que tudo tem aprendizado e não é só sobre também bater um tempo mais rápido. E a gente imagina grandes coisas, né? Sim. Em momentos como esses. A gente tem as Claro. nossas expectativas e o que hipocrisia falar que não quer. E a gente imagina o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, é aquilo que a gente falou, né, Ju? O que a gente imagina que vai ser e o que, de fato, a gente vive... São coisas completamente diferentes. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que tem a ver também com isso. Eu acredito que a corrida já fez você realizar vários sonhos, né? Muitos, mais do que eu imaginava. Fala, assim, até hoje, qual que você acha, assim, que foi o maior sonho que você realizou através desse esporte mesmo? Eu tenho duas lembranças muito fortes. A primeira delas é a de cruzar a linha de chegada da minha primeira maratona, a Maratona de Jurerê, em 2023. Ela foi por mim e pra mim, então eu nunca imaginei correr 42 quilômetros. Não era uma coisa que eu planejava, nem sonhava. Aconteceu. Aquilo que foi acontecendo na minha vida me levou para aquele momento e foi muito mais do que um sonho. Esse é um dos meus lemas, né? O More Than a Dream, né? Até uma das minhas tatuagens. Algum sonho não dá certo, mas outros acontecem. Então, mas ter vivido a Maratona de Londres ano passado com os meus pais foi mágico. O primeiro dia que a gente chegou e foi até a feira para buscar o meu número, ver meu pai segurando o celular com as duas mãos, filmando a retirada de número, eu estava feliz, mas ele estava muito mais, muito mais. Eu estava muito feliz em ter conquistado e conseguido estar lá, mas a minha felicidade foi multiplicada tantas vezes em ver a alegria dos meus pais, em me verem feliz, que não tem explicação. Quando a gente chegou depois da feira, a gente foi fazer um passeio nos principais pontos turísticos, para até que eles entendessem também a dimensão desses 42 quilômetros, em que lugares que eu iria passar correndo, qual é a distância mais palpável, real, assim, né? né? E o lugar que eu mais queria conhecer na minha vida, na verdade, que era um sonho também de infância, era ver a Tower Bridge.
E a rua, quando você chega no Tower Bridge, você vira e topa com ela, né? Então, tu não tá vendo nada e de repente tu vê tudo. E ver a Tower Bridge, sentir a grandiosidade de algo que foi planejado há tanto tempo, executado há tanto tempo, e que funciona, que é funcional, mas que também permite com que as pessoas passem por lá correndo e que seja o ponto que mais tem torcida, foi assim uma das sensações mais preciosas da minha vida, porque eu nunca tinha imaginado correr 42 quilômetros, eu nunca imaginei que eu iria viajar e conhecer esse lugar e que eu ia poder ter meus pais junto comigo fazendo isso e que eu E ia é uma das fazer maratonas mais todas desejadas, né? Por todos os corredores. Ela E foi teu... histórica, ela foi a 45, foi a edição com mais participantes, 57 mil. Então, Nossa, muita gente. muita gente. Então, eu uni várias coisas importantes pra mim num dia só. E aí, eu tinha um dos meus melhores amigos, o meu treinador, junto comigo também. Então, eu acho que o meu maior sonho foi ter ido pra Londres, ter corrido a Maratona de Londres, estar com os meus pais lá, conhecido lugares tão importantes pra mim. Mas a partir desse sonho realizado, outros tantos foram se abrindo. Boston só aconteceu porque isso aconteceu antes. Londres só aconteceu porque Jurerê aconteceu antes. E porque eu me permiti sonhar de novo quando as coisas deram errado. Então, esses sonhos, eles nem eram sonhos. Eles vão virando no meio do eles caminho. acontecem. Então, eu tô no bônus já faz um tempo por isso. Nunca tinha imaginado essas coisas. E aí, agora, volta e meia, eu fico pensando, mas o que eu quero mais? Então, hoje o meu sonho é completar 6 Majors, é conquistar a minha mandala em 6 anos, então eu quero fazer uma por ano. E aí, ontem à noite, eu, assim, olhando, separando a medalha pra trazer pra cá, eu pensei, mas e quando terminar? Quando eu já tiver a mandala, o que eu daí quero? Você vai inventar outra coisa. Já inventei, já tá aqui. Eu só não contei pro Vinícius ainda, mas já tá aqui. Já tá aqui. Então, ainda faltam 4 anos pra conquistar a minha mandala, mas já tá aqui. Já botei uma sementinha pro próximo plano. E assim a gente vai construindo. E foi um ciclo super emocionante, né, Ju? Do começo ao fim. Foi. Ida difícil, a prova desafiadora. E depois, na hora das férias, conta o que aconteceu. Não, as férias não foram férias. Eu gosto de combinar o ciclo de maratona no final com minhas férias. Por quê? Ele é exaustivo fisicamente, mas ele também é exaustivo mentalmente. Então, eu trabalho bastante, ainda encaixo os treinos dentro da minha rotina de trabalho. E aí, tu chega naquele final dos 4, 5 meses, tu tá, assim, exausto. Esgotado, precisando descansar. Então, eu sempre combino as minhas férias com o final do ciclo de maratona. E aí, como Boston é relativamente perto de Nova York, eu queria muito conhecer Nova York, eu pensei, não, então vamos combinar as cidades e já vamos aproveitar a oportunidade. A ida já foi conturbada, passa a maratona, não é assim, desliga uma chave. Tu fica a 1000. Eu tava ainda assim, vai gravar medalha, não vai gravar medalha, quer comprar mais uma coisa que não quer comprar, o que tem que conhecer em Boston ainda. Então eu tava assim, com muitas coisas por fazer e ainda muito empolgada. Quando eu cheguei... Vivendo aquilo ainda, né? Vivendo muito. E aí, quando eu cheguei em Nova York, eu até falei pro meu namorado, hoje foi o primeiro dia que eu descansei. Fui passear, mas eu acordei sem despertador, eu não dormi, assim, com aquela sensação de, tenho que acordar cedo. Eu já desliguei. Agora eu desliguei. Eu tava há um dia em Nova York, quando eu recebi a notícia que a minha gata, a Molly, tinha caído da janela do apartamento. Olha... E meu prédio tá sendo pintado, retiraram as telas, eu moro no 2º andar. A minha faxineira, que habitualmente cuidava dela, por força do hábito, abriu a janela, pensando em deixar um ar fresco para ela e que ela gosta de ir na janela, não se atentou que a tela não estava mais colocada, e aí ela caiu da janela do 2º andar.
Quando a minha faxineira chegou pra verificar o que tinha acontecido de um dia pro outro, ela não encontrou ela, e aí começou toda a nossa busca e todos os momentos de apreensão que foram muito, muito, muito difíceis. E aí, de novo, a gente volta. O que a gente faz quando as coisas estão difíceis? Então, a Molly, ela tem 6 anos, a peça. A peça tem 6 anos. E a Molly, ela tá comigo, e eu, como tu ressaltou no início, sozinha. Eu tô sozinha aqui. Então, eu me mudei há 10 anos e eu sou sozinha em Florianópolis. Então, a gente sempre pensa assim... A gente faz amigos, a gente constrói uma comunidade, mas dentro da minha casa somos eu e ela. Então ela é minha super parceira. E em todos esses momentos difíceis que eu contei aqui, ela tava do meu lado. Amigo vem e vai, namorado vem e vai. A Molly tava lá comigo. Então, eu não tinha dúvidas que eu moveria mundos e fundos pra voltar, pra encontrar ela. E eu não ia descansar enquanto eu não encontrasse ela. E a minha preocupação era basicamente se ela tava bem ou se ela tava machucada. Se alguém tinha pego ela. Porque, como dá pra ver, ela é muito bonita e muito mansa. Então, facilmente ela poderia ter sido pega, levado pra alguma casa, ficado trancada. E aí começou o meu desespero. Ela caiu na quinta-feira. E eu fui notificado no sábado. Então, já era quase 1 dia e meio, quase 2, que ela estava desaparecida. No sábado à tarde, eu já estava mudando a minha passagem, eu já estava fazendo tudo que era possível para mim voltar o mais rápido possível para buscar ela, para, enfim, encontrar ela. Uhum. O sábado foi um dia terrível, desesperador. Estar longe é muito ruim nessas situações. E a Eu incerteza... imagino que passava na cabeça, né? Ao mesmo tempo que você tava num momento super feliz. Que eu trabalhei muito pra estar lá. Trabalhei muito, eu planejei muito. Tu faz um roteiro, tu escolhe os lugares, tu paga tudo, tu trabalha pra pagar aquilo tudo. E aí, lembra de mais uma coisa, que o dinheiro, ele não é tudo. Eu vou trabalhar de novo. Nova York vai estar lá de novo. Mas a minha Molly. E a minha parceirinha. Então, mudei tudo. Tava com tudo programado pra já voltar no domingo. Então, começava a saga de volta no domingo. E aí, ela foi encontrada no domingo de meio-dia, antes de eu embarcar pro voo mais longo. Então, eu já tinha feito um trecho. E aí, eu ia embarcar pra um voo de 9 horas, que eu ia ficar sem notícias. Iam ser as piores 9 horas da minha vida. Com então, o sábado foi assim... terrível, muito turbulento, tentaram me dar um golpe, falando que estavam com ela, assim, as pessoas, elas não têm limite, né? Uhum. Então, o sábado foi horrível, horrível. E aí, no domingo, eu tava exausta, assim, pronta pra embarcar pro último voo, quando ela foi encontrada. E deu um alívio gigantesco, foi bem engraçado, porque eu tava no meio do aeroporto, mala, casaco, mochila, eu chorando, ajoelhada, quando a minha vizinha que encontrou ligou. E aí, as pessoas passando no aeroporto, uma mulher me ofereceu ajuda e eu tinha que contar essa história em inglês, chorando, tá? E assim, exausta, porque eu não tinha comido nem dormido nada do sábado até aquela hora. E aí, ela não se machucou ainda, então tivemos essa felicidade. Não tava suja, não tava fedida, não tava machucada. Foi, assim, o cenário melhor possível pra alguém que tinha desaparecido por 3 dias e meio e pulado do 2º andar. Então, assim... A gente descobriu que a sua gata é uma atleta. Também. Ela tem as suas capacidades físicas também bem avantajadas. Das 7 vidas, ela gastou nessa façanha dela. E ela é muito carinhosa, ficou, assim, super carente comigo, dias. Eu aproveitei que esse período eu já ia estar de férias e fiquei em casa com ela, nós duas se recuperando de todo esse estresse. Ai, nós ficava bem pertinho e ligava o motor e ficava bem quentinha. E aí tem a foto minha com a medalha e ela. Eu acho que foi
Foram vários testes de como a gente lida com o imprevisível, sabe? Com as emoções, de uma certa forma, né, Ju? Não foi como eu queria? Não, mas não foi ruim. De maneira nenhuma foi como você planejou, né? Não, Nem a pessoa mais criativa poderia ter imaginado. Mas a gente consegue ver o copo meio cheio, né? Sim. Eu tinha condições de mudar meu voo, eu tinha condições de cancelar e perder essas coisas e não me importar com esse dinheiro, né? Eu tenho condições de pensar que eu vou fazer essa viagem de novo, então não tem por que me desesperar com isso. Eu tinha muitos amigos procurando e ajudando. Eu acho que foi um dos posts de longe mais compartilhados e com maior alcance. Então, todo mundo se engajou muito com a causa, recebi muitas mensagens, com certeza teve muita oração. E aí foi um outro momento de olhar para isso, Laís, e pensar que as pessoas enxergam o que eu sou, porque a preocupação que elas tiveram com a Molly e o cuidado que todo mundo teve com essa situação, sabendo que eu tava longe. O meu namorado Gustavo falou assim: tu não tem noção, eu descia na rua pra procurar e tinha mais pessoas procurando já, que ele não conhecia. Então ele falou assim: as pessoas gostam muito de ti, as pessoas gostam muito da Molly, todo mundo tava preocupado em ajudar e encontrar ela. Então muitas pessoas foram real, assim, né? Sim. E aí a gente mostra que é muito mais do que a Juliette que vocês conhecem correndo, é muito mais que a Juliette que vocês conhecem no consultório, porque as pessoas estavam se importando com a Molly, com a minha gata. Então, é o meu mundinho que eu consigo, então, passar aquilo que eu realmente sou para as pessoas e elas também se comprometerem com os meus sentimentos, com aquilo que eu acho importante. E com a sua essência, né, Ju? Porque eu acho que de uma forma ou de outra a gente acaba atraindo, né? Você como uma pessoa que tem um coração enorme, que é uma pessoa que realmente influencia positivamente as pessoas através da sua corrida, através do seu trabalho, você atrai muito mais muitas esse tipo boas. de pessoas do que pessoas ruins. Sim. E uma coisa que, óbvio que a gente... É difícil num momento ruim a gente pensar na parte boa, mas a gente pode pensar numa parte boa disso que aconteceu com a Molly, é de você ter visto realmente a quantidade de pessoas boas, né? Porque às vezes a gente vê tantas coisas ruins, como teve uma pessoa que no pior momento quis te dar um golpe. Mas e quantas teve pessoas... muitos que ajudaram. Tentando ajudar. Exato. Uma lição que eu tirei também da minha lesão, no dia que eu caí, é que eu tava naquela semana com os pensamentos muito... Aconteceu aquele fato do cachorro, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos animais, então teve a coisa com o cachorro orelha aqui, eu acabei consumindo muito aquele conteúdo e começou a me deixar muito mal. Foi 3 dias depois, eu acho que eu caí, um pouquinho depois. E eu tava numa coisa, assim, muito ruim, de tipo assim... As pessoas são ruins. Eu comecei com uma coisa de medo, até de correr. Eu pensei assim, nossa... Se aqueles meninos fizeram o que falaram e tinha outras pessoas assistindo e ninguém fez nada, se eu estiver correndo na beira-mar, alguém me pegar, ninguém vai fazer nada, as pessoas vão estar filmando. Eu comecei a entrar nos pensamentos, umas paranoias muito ruim. Aquilo tava me adoecendo. E daí, quando eu caí, né, quando eu tava correndo e eu caí, não tava correndo com ninguém, eu tava correndo sozinha. E daí, um cara prontamente parou pra me ajudar, perguntou se eu tava bem, sem qualquer interesse, nada, e realmente me ajudou. Ele falou assim, você não se machucou? Eu falei, minha assessoria tá ali na frente. Ele falou, você consegue, a articulação, até a forma que ele me abordou. Daí eu falei assim, não, peraí. Daí eu interpretei dessa forma, sabe? Que talvez, isso foi antes da lesão, né? Esse tombo, é que antes de me lesionar, eu caí. Um mês antes, primeiro eu caí, ralei os joelhos, me machuquei, depois eu me lesionei. Então assim, eu tava, acho que num período, como você falou, quando a gente não tá bem emocionalmente, vai acontecendo as coisas que às vezes é pra gente parar, se reorganizar, pensar, opa. Mas sempre vale lembrar, tem muito mais pessoas boas. E daí eu meio que mudei o pensamento, até mandei no grupo da minha assessoria que eu tinha caído e tal. Falei, gente, mas, né, me ralei toda, mas eu achei legal que uma pessoa que não me conhecia, um outro corredor aleatório, pagou o treino dele ali só pra saber se tava tudo bem. E é isso, né? E vamos focar também nas coisas boas. No lado bom, né? isso, exato. Ô, Ju, a gente já falou muito de corrida, mas eu não posso deixar de aproveitar você, porque além de uma excelente profissional, de conseguir
né, uma maratonista, então todo ano praticamente você faz maratona, né? Sim. Porque você faz 3 anos que você corre, já fez 6, então assim... 2 por ano, duas mas agora por a gente ano. vai dar uma segurada. Então assim, muito treino, muito foco, e você consegue uma coisa que eu acho que tem uma importância muito grande hoje em dia, né, para empreendedores e praticamente todas as profissões, que é essa parte de posicionar no digital. E eu acho que você faz isso muito bem, muito com a sua essência. Eu até, quando você chegou, eu te perguntei, olha, eu acho que você é uma ninja e você faz tudo sozinha, porque tem muito a sua essência. Se você falar que tem toda uma equipe, uma social media, assim, como que você dá conta de tudo? Como foi que você foi, assim, pro digital? Dá algumas dicas, porque realmente eu acho que você mostra de uma forma muito legal, assim, o seu trabalho. É gostoso de acompanhar. Eu sou uma empresa de uma pessoa só, e eu sempre fui bastante comunicativa. Então, desde o tempo que o Instagram era mato, que não tinha filtro, que não tinha nada, eu sempre postava, assim, e gostava de compartilhar aquilo que estava acontecendo. Por ser criada no interior e morar num lugar mais afastado e sozinha, muitas vezes o meio da internet era a possibilidade que eu tinha de me comunicar com as pessoas. E eu sempre tive muito isso, que se uma coisa é boa pra mim, ela pode ser boa pra outra pessoa também. Então eu acabava tendo esse hábito de compartilhar, mas sempre de uma maneira muito natural. Muito natural. Então, a exposição pra mim é muito tranquila. Como eu te disse, sou bem comunicativa, não tenho nenhum problema em contar, em falar, em mostrar alguma coisa. Eu não sou uma vendedora nata. Não sou. Eu não gosto de vender coisas. Mas eu mostro aquilo que eu realmente faço. Então... a minha novelinha, né, que é a minha vida e aquilo que aparece ali no Instagram, que é a minha principal rede social, acaba sendo aquilo que tá acontecendo na minha vida. Então, eu não paro pra gravar. Eu não tenho um momento de toda gravação. Uma programação. Eu não tenho roteiro, eu não tenho planejamento. Sobrou uma hora na minha agenda e aconteceu um tema específico lá no meu consultório, eu abro a câmera, gravo, já subo. Se eu deixar pra editar, acabou. Não vai mais subir. Nunca mais posta. Não vai mais subir, porque é aquele momento que eu tenho tempo pra fazer aquilo. Então, eu entendi também nesse tempo, Laís, que nos últimos 3 anos com a corrida, a minha exposição cresceu bastante também. E as marcas começaram a me procurar muitas vezes para fazer parceria. E eu sempre deixei claro para as marcas que queriam essa parceria que eu não era uma produtora de conteúdo. Eu era uma influenciadora. Então, eu influencio por aquilo que eu faço, repetidamente. Eu não produzo conteúdo para aquilo. Então, eu não vou parar para gravar sobre esta roupa. Eu vou usar essa roupa e se ela realmente for boa, eu vou compartilhar isso. E as pessoas vão te ver usando. Isso. Exatamente. Então, quem me vê correndo, me vê com a roupa que eu compartilho, com a roupa que eu uso todo dia. Quem me vê correndo e vai fazer um treino comigo, vai ver o suplemento que eu uso em todo treino. Quem me vê treinando lá na academia, vai me ver treinando lá na academia. A roupa que eu uso, aquilo que eu uso de suplemento, tudo aquilo que realmente faz parte da minha rotina. E eu já recusei algumas boas propostas por eu achar que não fazia sentido. Porque eu não conseguiria entregar a quantidade de retorno que a marca precisa, né? Ou exige, mas também às vezes por não concordar com a qualidade do produto, né? Então eu não vou falar aquilo que não é. Então, um suplemento que é cheio de açúcar, não vou divulgar, porque eu não vou usar. Eu uso, então eu divulgo. Eu posso usar? Para mim, tem uma parte muito lógica desse processo, que é, eu posso trabalhar para pagar aquilo que eu tenho de melhor. Por que eu vou abrir mão disso para ganhar e usar algo que não seja tão bom? Uhum. Não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. E eu acho que essa transparência, esse comprometimento com a verdade fica muito claro para quem me acompanha. Com certeza. Então, é muito natural e acaba sendo bem
prazeroso para mim, mas também tem um retorno muito bom para quem escolhe estar comigo. Então, não sou uma vendedora nata, mas acabo influenciando as pessoas a consumirem as coisas que eu consumo e que eu acredito e que fazem bem. Isso foi acontecendo. Organicamente. Organicamente. Isso também acontece no meu consultório, no meu trabalho. Então, eu nunca fiz nenhum anúncio do meu consultório ou dos meus serviços como fisioterapeuta. E ontem eu parei até para contabilizar, de janeiro até aqui eu tive 54 novos pacientes, 100% por indicação. E trabalhar com indicação, ela te dá uma segurança de projeção muito grande. Uma credibilidade muito maior. Porque o trabalho que tu tem, sendo bem executado, ele não te dá mais trabalho. O próprio paciente já vai fazer o marketing para mim. Eu não preciso parar para fazer o marketing. Ele já faz porque é o melhor tráfego pago. É o melhor tráfego pago, né? Então, hoje, basicamente, eu trabalho 100% por indicação de pacientes. Volta e meia aparece alguém que veio do Instagram, ficou ali acompanhando, mas são muito poucos mesmo. A maior parte dos novos pacientes são por indicação. A gente tem uma agenda que é por aplicativo, e aí volta e meia a pessoa marca, eu vejo ali que ela marcou sem nem ter pedido valor, sem nem ter pedido aonde sem nem ter pedido como funciona. O próprio paciente já passou o aplicativo e a pessoa já tá marcando o atendimento dela. Já tá sabendo tudo. Eu nem precisei mandar mensagem nenhuma. Então, óbvio, isso também foi construído ao longo dos anos. São 10 anos de formada, 10 anos atendendo em Florianópolis. Então, não vem de um dia para o outro uma agenda cheia, construída só por indicação, sem tráfego pago, sem anúncios, sem nada. Uhum. Isso é um trabalho árduo que eu escolhi fazer desse jeito. Então, isso me dá muita segurança. Eu nunca fico preocupada que eu não vou ter trabalho. Não tenho essa preocupação. Se eu abrir mais horários na minha agenda, eles vão continuar se enchendo. Então, isso eu tenho muito uma tranquilidade muito grande comigo sobre isso. O quanto essa confiança naquilo que eu transpareço para as pessoas retorna também em marcas que procuram para me apoiar, mas também nos pacientes, que são os grandes patrocinadores de tudo isso. Então, a maratonista só vai e faz tudo que ela faz, porque a fisioterapeuta está trabalhando para que isso seja construído. Então, participar de tudo isso, fazer tudo isso desse jeito tem um custo alto também. Uhum. Então, eu trabalho bastante para conseguir fazer tudo isso, né? Então, 100% daquilo que está acontecendo é financiado pela fisioterapeuta. Então, em primeiro lugar, essa parte do meu trabalho. E aí, o bônus vem com aquilo que a gente consegue colher, assim. Também tenho recebido e trocado muito ideias sobre outras partes da minha vida. Então, a corrida ela foi uma grande porta, mas eu sinto que agora essa janela tá também aparecendo para a saúde mental das pessoas. Tem gente que aos poucos se sente confortável para trocar ideias sobre isso. Porque eu acho que não é só uma plataforma de exposição ou de comércio, isso até me cansa um pouco. Eu acho que a gente vai viver um momento de reformulação um pouco das acho redes que a gente sociais. Já está vivendo, né? Eu não aguento mais passar story com cupom. É chato. Sim. É chato. Virou um super comércio de... Virou um super comércio, isso que eu nem consumo, né? Outro dia eu vi que tem o TikTok Shop, né? Uhum. Eu falei, nossa, meu Deus, sabe? Então, virou um grande comércio, tudo o tempo inteiro, muito comércio. Beleza, é importante vender, mas o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a gente já tá reformulando um pouco disso e eu já senti um pouco disso. É chato ficar botando cupom o tempo inteiro. Sim. É chato. Só então, vender, né? Só vender. Não entregar nada, né? Isso, só sempre... né? Sabe? De manhã é o que eu tomo de café. Toma, cupom. O lanche da manhã, toma, cupom. Fui treinar. A roupa, toma, cupom. Cara, a vida é mais do que isso, assim. Então, acho que se a gente conseguir focar na experiência, na influência da experiência. Mas é bom correr assim. Mas tu se sente melhor quando tu toma esse café?
Então, trazer um pouco daquilo que tu tá sentindo, não necessariamente do que tu tá usando, comprando, vendendo. Então, é um pouco do que eu penso, assim, de como E é muito da sua escolho, essência, assim. né, Ju? Acho que você passa muito isso, até pra quem te acompanha, de ser uma coisa mais real e mais orgânica. Sim. Ô, Ju, eu queria te perguntar se toda essa sua bagagem de maratonista, doutora, se você consegue, até, né, pelo seu sucesso dentro da fisioterapia, se você consegue, de alguma forma, nichar um pouco os seus clientes de consultório e se Muito, você atrai muito corredores muito. e você desenvolve algum trabalho específico, por exemplo, focado na corrida, você tem algum tipo de coisa que você estuda, assim, a pessoa, ó, você quer fazer uma maratona, então você tem um tornozelo instável, que eu descobri que eu tenho, você tem alguma coisa, assim, na lombar, então vamos trabalhar isso periodicamente para você conseguir fazer uma... Porque às vezes a pessoa tem algumas dores, algumas limitações, e ela acredita que por causa disso Isso ela não pode mais fazer uma meia maratona, não. Eu tenho dor na lombar. Eu nunca posso ser uma maratonista. E eu sei que através da fisioterapia, as pessoas conseguem realmente chegar em lugares que sozinha não conseguiria. Então, eu queria entender se você desenvolve, assim, né? Por ser uma corredora, por ser tudo que... A fisioterapia, ela tem muitas áreas. Então, desde a minha graduação, eu já fui focando nessa área de traumatortopedia, que é a parte das lesões musculoesqueléticas. Então, lesões articulares, lesões ligamentares, lesões musculares, tendíneas, é essa parte. A parte esportiva acaba se aproximando muito disso também. Mas uma das coisas que eu mais escuto no consultório desses pacientes novos que têm chegado é que eles buscam por alguém que também saiba ou também viva o esporte. Então, quando eu era uma praticante de CrossFit, eu tinha mais pacientes do CrossFit. Até porque eles me viam naquele meio. Como uma referência. Eu tava lá praticando. Então, ter essa bagagem da modalidade é importante. E hoje a gente migrou o público. Hoje a maior parte dos meus pacientes é da corrida. Tem do CrossFit também. Tem quem não faz CrossFit nem corrida. Mas uma das coisas mais importantes do meu consultório, eu não atendo sedentários. Porque não se resolve dor com sedentarismo. A única estratégia de tratamento que funciona para qualquer tipo de dor é exercício físico, bem prescrito e bem supervisionado. Então, não tem sedentário no meu consultório. Esse é o primeiro acordo. Então, as pessoas me buscam porque elas já veem esse ponto. Então, frases que eu escuto. Eu já fui em um fisioterapeuta muito bom, mas eu vi que tu corre. Então, eu queria ver o que tu acha disso. Ontem eu escutei, queria uma fisioterapeuta que não me proibisse de fazer crossfit e corrida. Então eu vim aqui. Então, querendo ou não, os meus pacientes também me enxergam como uma referência, uma influência de que é possível continuar em movimento mesmo quando esses períodos de lesão chegam. Mas o mágico da minha profissão é que a gente pode trabalhar com prevenção, com reabilitação e com manutenção. Então, dentro desse público do universo das modalidades esportivas, das lesões traumato-ortopédicas, eu acabo recebendo, então, quem está vivendo a lesão, quem está em manutenção porque não tem mais nenhuma lesão, mas não quer ter outras futuras, ou quem quer prevenir que isso aconteça. Estar vivo é passível de ter lesões. Mas a gente consegue desenvolver trabalhos preventivos muito eficientes, muito específicos, inclusive para modalidades diferentes, como a corrida. Como que a gente descobre? A partir de uma avaliação específica. E por isso, um outro ponto de destaque do meu trabalho, que talvez seja uma das coisas que vão ser promissoras para um futuro da nossa profissão, é a individualidade. Só faço atendimento individual, um paciente por vez, eu e o paciente. Que é muito diferenciado, que o seu foco, a sua atenção vai estar total 100% naquela pessoa. Então, eu consigo programar, eu consigo olhar para as demandas, escutar aquele paciente, fazer ajustes importantes na rotina dele, tudo que possa, então, contribuir para que ele melhore
da maneira mais rápida possível e que ele também não tenha, de novo, outra lesão, que a gente consiga, então, prevenir tudo isso. A maior parte dos meus pacientes que tá em manutenção vem uma vez por mês pro atendimento. É como passar na nutricionista. Isso, mas e aí a acaba... manutenção com a fisioterapeuta. Porque acaba não deixando nenhum problema ficar muito grande. Então, se a cada um mês tu aparece com um mini problema, a gente já consegue resolver. Então, a maior parte dos meus pacientes vem em manutenção uma vez por mês. Quem tá em reabilitação vem uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. É muito difícil que eu precise aumentar a frequência de atendimentos mais do que uma vez por semana. Porque um outro ponto bem importante do meu trabalho é a autonomia do paciente. Legal. Então, eu oriento para que ele faça. A gente não vai ter a fisioterapeuta todos os dias da vida, assim como a gente não tem a mãe cuidando, escovou os dentes, tomou banho, botou a roupa limpa, fez tudo direitinho. A fisioterapeuta não tem que ter. Tu tem que criar essa tua autonomia para manejar os teus sintomas e ir fazendo aquilo que tu gosta na tua modalidade. Então, eu trabalho muito a autonomia do meu paciente. Atendimento individual, autonomia, isso faz com que o paciente não precise retornar tantas vezes. Então, quem vê, às vezes, o valor do atendimento, pensa, mas eu vou precisar de 10 sessões. A fisioterapia, ela tem uma cultura ainda, o número cabalístico da fisioterapia é 10, 20, 30 sessões. Muitas vezes eu resolvo em uma sessão. Muitas vezes eu oriento e resolvo em 2, 3 sessões. Então, vê o preço do atendimento e pensa assim, nossa, não vai dar 10 sessões, é muito caro. O quão caro é tu perder 10 horas da tua vida? O quão caro é tu perder semanas de um tratamento ineficaz? Então, a gente tem muito que colocar isso na balança e começar a entender que, às vezes, o investimento de algo individualizado e mais focado, específico, atualizado, vale a pena. É uma das Até porque é uma coisas linha de atendimento e forma de trabalho totalmente diferente, né? A cultura da fisioterapia é aquela sala, né? Um fisioterapeuta, 10 pacientes, então tem tudo isso muito embutido, né? As 10 sessões, choquinho, tudo isso acontecendo. Então, é bem diferente o jeito que eu trabalho. Ju, pra gente fechar, um bate-pronto. Ai, meu rápido. Deus, eu sou péssima nisso! Não, mas é bom que daí vai ser as rapidinhas com a Ju. Pra você, um hábito inegociável na sua rotina. Exercício físico. Tá. Prova ou maratona especial? Acho que esse você já falou, né? Maratona de Londres. Um livro ou um insight ou até um mentor que você gostaria de indicar, que te ajudou de alguma forma, uma virada de chave. Aí eu te perguntei 3 em 1, né? Você pode falar um ou você pode dar as 3 Já dicas. que o tema mais forte foi corrida, eu acho que para quem corre, tá começando a correr, vale a pena a leitura do Correr, do Drauzio Varela. É uma leitura rápida e leve, mas eu brinco nas redes sociais que é tio Sêneca, né? Tá sempre comigo, então eu gosto muito do estoicismo, acho que vale muito a pena a gente entender um pouco mais dessa filosofia. E aí eu deixo o Ryan Holiday como meu autor preferido, assim, com ele trabalhando toda essa parte do estoicismo. Dá pra gente começar de forma mais leve, com o Diário Estoico, e aí depois ir se aprofundando. Muito bom. Um vício ruim que você tenha, que ninguém imagina. Meu Deus do céu, e agora? Ou uma mania. Eu como chocolate todos os dias. Ah, mas tudo bem, é 70%? Não, às vezes é o leite. Às vezes é aquele que parece Kinder Ovo. Nossa. Mas você sabe que a minha Nutri, ela super deixa, ela colocou, Sim, inclusive, no meu plano alimentar, que ela colocou 70%. Nem sempre eu como 70%, mas eu até gosto. Eu sempre tenho 20 gramas, mas... Ela fala que às vezes é melhor comer um chocolatinho
né, ali depois do almoço, no horário específico, à noite ou depois do almoço, do que se acabar. Sim, não, eu como sempre, todos os dias. Eu tenho na minha dieta 20 gramas por Às dia. vezes a gente passa um pouco. É isso que Depende acontece, como tá assim. o dia e a carga emocional. Isso, exato. E eu sou muito organizada no meu consultório, mas eu sou muito desorganizada na minha casa. Sério? Sim. Olha, não esperava, porque Sim. virginiano é tão... Sim. E você parece ser super organizado. O meu consultório é impecável, a minha casa é uma bagunça. Ô, Ju, e pra fechar, qual é o esporte que deixa os fisioterapeutas mais ricos? Qual que é o esporte preferido? Não é o crossfit, não é a corrida, é o beach tênis. Que a maioria das pessoas acha que é o crossfit, né? O grande vilão. A taxa de lesão, ela varia muito entre os esportes, mas ela acaba sendo mais alta nos esportes de contato ou com variação de direção, de mudança de direção muito rápida. E nas lutas. Então, eu brinco com o beach tênis, eu tenho uma implicância com o beach tênis, não adianta. Não faz sentido nenhum esse não esporte, faz, né, ele Ju? não é um esporte, eu nem chamaria ele de esporte. Ou é o tênis, ou é outra coisa, mas ele nem seria, na minha classificação, um esporte. Mas as lutas, elas lesionam muito, muito. Então, não é o crossfit nem a corrida. Tem outros esportes que são piores. Ju, obrigada. Foi Eu que muito agradeço. bom te receber aqui. Muito, Eu amei. muito. Dá pra vir uma próxima vez. Porque Sim, tem mais quantas assunto. histórias, né, que dá pra Juliette Tem. contar Tem pra mais gente. assunto. Agradeço muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem final pra aquela pessoa e principalmente pra aquela mulher. Eu sou muito de trazer conteúdo pra mulheres, não tenho nada contra os homens, mas eu acho que é legal às vezes a gente nichar e pensar num público, então eu sempre Sim. tento trazer muitas coisas, né, pras mulheres. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pra aquela mulher, que eu acho que você é uma ótima inspiração pra nós mulheres pensar, não, dá sim pra ser uma maratonista, pra Sim. ter um consultório, pra fazer tantas coisas, né? Nós somos mães de pet, tem mulheres ainda que têm os filhos, mas deixa uma mensagem final de inspiração pra fazer exercício. Eu gosto muito de lembrar que a vida é mais do que um sonho. Mas para as mulheres em específico, eu gosto de lembrar de ser uma mulher que apoia outras mulheres. A gente tem uma competição invisível que acontece e que não é benéfica nem necessária. Então, lembre sempre de torcer genuinamente por aquela pessoa que está conquistando um sonho. Admire, não inveje. Então, essa é a minha mensagem. Tenha esse tom de inspiração, de admiração, mas não de inveja. E de apoiar mesmo, né? Exatamente. Ju, obrigada, Eu que viu? agradeço, Foi um prazer amei receber nossa você aqui. conversa. Espero que vocês tenham gostado, tanto Amei. quanto eu. Essa foi a Juliette e até o próximo episódio. Beijo!